nada melhor que meu Deus. É bem assim. Boa noite, boa noite. Olha aí. Seja muito bem-vinda, Dete Carlone. Eita! Isso aí que é Dete Carlone. Seja bem-vinda, boa noite. Nai, graça e paz, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa programação que agora à noite, nossa terceira live, na verdade a quarta, a gente está revendo isso aí. Primeira live 0 horas, segunda live 6, terceira live meio-dia e agora a quarta live 18 horas. E hoje estamos encerrando essa fase dentro da terceira etapa, essa última etapa que são 40 dias. Hoje completamos 7 dias dos 40 dias dessa última etapa na jornada Deus, minha prioridade, cujo objetivo é trazer Deus para o lugar de prioridade na sua vida. E hoje nós fizemos logo cedo a leitura do devocional do dia, né, do livro Priorize Deus, 7º dia, onde o título é Jesus Cristo ajudará você. E isso é uma declaração extremamente importante, por que não dizer poderosa na vida daquele que crê. Contudo, nós sabemos que, para quem já está acompanhando, né, as leituras com o devocional, que o devocional ele tem uma estrutura muito legal, enxuta, básica, direta e objetiva, que é o texto devocional, curto, enxuto, mas rico de significado e trazendo ali uma mensagem muito, mas muito acolhedora, desafiadora, estimulante e poderosa. Juntamente com a mensagem, com o texto, nós temos um questionamento, tipo que uma pergunta que lhe é feita ao final do texto, para que você possa refletir a proposta da mensagem, e também uma frase que se destaca no sentido de ser um resumo da mensagem. Então, no período da noite, no turno, nós tomamos essa frase para, por meio dela, fazermos uma breve reflexão e então entrarmos em oração. Contudo, estamos agora fazendo a associação da leitura também do livro Café com Deus Pai. E logo de manhã nós fizemos a leitura às 6 da manhã do Priorize Deus, e ao meio-dia fizemos a leitura do Café com Deus Pai. E à noite nós pegamos ambas as frases, porque em cada um dos livros tem dias que tem uma combinação muito legal, que é complementativa, como que se, uma vez que não é coincidência, Deus trazendo um reforço da mensagem que Ele quer que fique no seu e no seu coração. E nesse dia nós temos aqui o título do Priorize Deus como Jesus ajudará você. Espero que você diga amém. Espero que você esteja preparado, preparada na posição para receber a ajuda de Jesus. Você não consegue acessar o favor de Deus em Cristo com um coração inquieto, desesperado, mas tão somente na posição que você precisa assumir a fim de reconhecer Deus como Deus na sua vida e então ter um senso interior na estrutura que você tem de bagagens acerca das mensagens que já foram reveladas e da obra que Deus um dia começou na sua vida, de que onde quer que você esteja, no que quer que você esteja passando, Deus é contigo. Jesus está intercedendo por você. E o Espírito Santo foi derramado no seu coração e no meu, para que saibamos que Deus nos ama e de que esse Espírito é a garantia de que vamos receber tudo aquilo que precisamos e além do que pedimos ou pensamos. E isso é motivo para eu e você darmos glórias a Deus. E nesse momento em que estamos trazendo essa alusão, essa referência, eu quero agora me reportar ao texto em que a frase de destaque diz assim: Jesus Cristo o ajudará a não desistir, pois grandes promessas vão se cumprir. O texto diz, o título diz que Jesus ajudará você. Mas no que Jesus vai me ajudar? Obviamente nas minhas dificuldades, inquietações, mas principalmente Jesus está aí, está intercedendo, o Espírito dele está sobre nós, testificando ele vivo em nós, para nos ajudar a viver as promessas. A não desistirmos daquilo que, por vezes, parece ser
distante demais, inalcançável, desafiador além da conta. Tudo isso são percepções humanas distorcidas da realidade espiritual a qual carregamos pelo poder que está operando em nós. Então o Senhor está te dizendo nessa noite, não desista. Você tem a ajuda de Cristo para que você fique firme, porque aquilo que lhe foi prometido da parte de Deus no mundo espiritual já é real. A manifestação, ou a visualização, ou a concretização desta promessa está justamente na condição de você não retroceder e não desistir. Assim, eu avanço agora para a frase do devocional Café com Deus Pai. No devocional Café com Deus Pai, nós temos o seguinte título para o dia de hoje. Para o dia de hoje, o título foi A Oração é a Resposta. Verdade. Nós entendemos, às vezes de forma distorcida ou deturpada, que a oração é o momento em que nós verbalizamos as nossas necessidades, colocamos para fora as nossas inquietações, apresentamos a Deus as nossas dores, vulnerabilidades, situações que não estamos entendendo. Tudo isso, de fato, faz parte deste ambiente, deste processo, deste momento de oração na comunhão com a presença de Deus. Mas tão importante, ou talvez mais importante que falar com Deus, é ouvir Deus falar. Ouvir Deus falar. Ouvir Deus falar traz a resposta acerca das coisas que estamos colocando e que nem sempre serão respostas que vão atender imediatamente as coisas que apresentamos como problema diante daquilo que temos como uma leitura do cenário ou uma dificuldade que estejamos enfrentando. As dificuldades não serão removidas porque elas estão aí para desenvolver as nossas habilidades. O que vai acontecer, e que é um senso maduro para quem está na caminhada, é que ao invés de pedir para que Deus remova a dificuldade, é mais interessante suplicar ao Senhor para ficarmos mais fortes. E a força do nosso interior, ela transborda, ela cresce, ela aflora na medida em que nós praticamos a fé que agrada a Deus. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a sua, a minha, a nossa força, como que está escrito em Neemias 8:10. Então, aqui, no tocante a resposta ser a oração, ou a oração ser a resposta, nós temos um texto onde a citação começa falando sobre o momento em que Jesus, juntamente com os discípulos, ali nas proximidades do Monte das Oliveiras, eles estavam orando e Jesus pede então que Pedro vigie com ele em oração e Pedro não consegue permanecer acordado para vigiar com Jesus. Ali o autor vai desenvolver a ideia de que esse cansaço ele pode ser atribuído ao fato de já ser horas avançadas do dia e, obviamente, diante das atividades do dia a dia, que eles tinham muita coisa a fazer, poderia ser que Pedro estivesse cansado. Mas, contudo, ele vai trazer agora um contexto, algo mais profundo acerca da realidade espiritual, que por vezes, na verdade, nos leva a ter uma fadiga, uma exaustão espiritual proveniente de situações no nosso interior que precisam ser encaradas de uma forma que não estamos encarando. Porque a frase no final vai dizer o seguinte: para fazer o que Deus te chamou para fazer, guarde isso, para fazer o que Deus te chamou para fazer, você precisa se tornar em quem Ele chamou você para ser. Ele chamou você para ser alguém. E você precisa discernir quem foi que Deus te chamou para ser. Nós sabemos que somos imagem e semelhança, então uma referência muito básica para entendermos isso de forma simples é ter Jesus como modelo. Nós somos chamados para sermos exemplo de Cristo, filhos de Deus, que obedecem à voz do Pai, assim como Cristo obedeceu. Mas de forma específica, Jesus veio para resgatar a humanidade. Nós não estamos aqui para resgatar a humanidade, a semelhança do sacrifício que Ele fez, mas também temos a nossa porção de dores no sacrifício de Jesus, para que pessoas sejam alcançadas através do nosso testemunho de vida. Entretanto, para que isso aconteça, eu preciso ter clareza da minha identidade no Senhor. Eu não consigo realizar o que Deus me chamou para fazer se eu não tiver ideia do que Ele espera que eu seja, ou de quem Ele espera que eu me torne. E isso é o resultado de quem de fato entende a necessidade de se aquietar e de, sobretudo, ter Jesus como autor e consumador da sua fé. Porque na medida em que eu reconheço Deus e caminho tendo a referência de Cristo, o Espírito Santo, a cada dia na obra de santificação, me afasta de quem eu era e me coloca mais próximo de quem Cristo é. Então você precisa guardar essa mensagem hoje, no 7º dia,
último dia da fase de examinação, em que levamos aí 7 dias trabalhando de manhã, de tarde, de noite, em alguns dias pela madrugada, a necessidade de examinarmos não somente do ponto de vista de nós consigo próprios, mas também, em especial e talvez de maior relevância, de nós com que a palavra revelada fala ao nosso respeito. Porque para que você possa de fato ter realizações diárias, abundantes, transbordantes, poderosas, manifestadoras da glória e da graça de Deus, você precisa se tornar em quem Deus te chamou para você ser. Então fica esse questionamento. Quem de fato é você segundo o chamado de Deus para a sua vida? Você precisa encontrar essa resposta o quanto antes, porque o quanto antes essa resposta for respondida de forma clara, objetiva e sincera no teu coração, mais rápido você vai entender o poder que você carrega, consequentemente o potencial que você tem para dia a dia lograr êxito e caminhar tendo vitória nesta terra. Eu quero orar com você agora, porque estamos encerrando esse vídeo, e eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre tudo aquilo que Deus te chamou para fazer e realizar, contudo. Que fique claro que, acima de tudo, você precisa, e eu oro, do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que desperta em você o conhecimento de quem você é. Porque é através da contemplação e do reconhecimento de quem Deus é na minha vida que eu passo a entender quem eu sou no Senhor. E entendendo quem eu sou no Senhor, obviamente eu vou caminhar como que Josué caminhou nesta terra de forma irresistível, inegociável, indesistível e irretrocedível. Se é que essa palavra existe, ele não retrocedia. Não temos o que olhar para trás, senão para perceber e glorificar a Deus o tanto que já avançamos debaixo do seu poder e segundo a graça dele que opera dentro de nós, manifestando em nós a cada dia mais e mais da sabedoria, mais e mais do potencial e da capacidade de, por meio do poder de Deus, manifestar a sua glória na terra. Essa palavra é para você, essa realidade é a realidade da sua vida, segundo o chamado de Deus para você. Então, não perca tempo. Guarde esse questionamento para você realizar o que Deus te chamou para fazer. Você precisa se tornar em quem Ele te chamou para ser. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. E até amanhã, ou melhor, até mais tarde, para você que vai estar acompanhando a programação da meia-noite. Um forte abraço, mais uma vez, Deus abençoe, a graça e a paz. Tchau, tchau.